4 elementos para você atender online com a fenomenologia. Meu nome é André Tozzi e aqui nesse canal eu ajudo psicólogos a aplicar a fenomenologia na prática clínica para um atendimento mais seguro, mais autêntico e profundo. Se você não subscreve o canal, eu vou pedir para você subscrever aqui, porque isso ajuda a gente a crescer e a gente cresce juntos. A gente traz o conteúdo e vocês ajudam a gente a crescer subscrevendo o canal. Bom, hoje a gente vai falar desse tema, né, que foi pedido, foram muitos pedidos assim, de alunos, de pessoas que me acompanham aqui no Instagram e no YouTube, né, pedindo para eu falar um pouco de quais são elementos assim, mais essenciais para um bom atendimento com a fenomenologia na prática clínica, mais um atendimento online. Né? Nós vivemos, né, numa época em que o atendimento online é uma realidade já concretizada e a maioria dos psicólogos já atendem mais online do que presencial. Né? A gente tem assim, uma pesquisa aqui dos alunos e dos que nos acompanham no Instituto de Fenomenologia e Prática Clínica e nós percebemos que a maioria hoje atende online. Então, é importante a gente falar especificamente do trabalho online. Né? Eu gravei um vídeo há pouco tempo falando a respeito das diferenças entre o atendimento presencial e o atendimento online. Esse vídeo vai aparecer em algum momento aqui, no final do vídeo provavelmente, e você pode assisti-lo também. Então é importante, é um tema importante a gente falar, e hoje eu vou trazer uma coisa bem objetiva, assim, e bem prática, para vocês começarem a colocar em prática nos atendimentos clínicos de vocês online. Tá? Então, esses 4 elementos fundamentais, eles fazem parte, assim, da minha própria experiência. Tá? Eu comecei a atender online com mais regularidade depois que eu tive que vir para o Brasil. Né? Eu morei 8 anos em Portugal e tinha uma clínica lá presencial, então eu só atendia presencialmente, eu não estava atendendo online no momento, eu estava só focando no atendimento presencial. E eu tive que vir para o Brasil por conta de um contrato com a CAPES, né, da minha bolsa de doutorado, e vim para o Brasil e comecei a fazer os atendimentos online. Né, e comecei a assim, estudar, a me aprofundar, a trazer coisas do presencial para o online, e aprendi bastante coisa. E eu vou passar para vocês aqui o que funcionou para mim, né, e aquilo que fez com que a minha clínica continuasse tão próspera quanto era antes no presencial, no online. Né? Então, vou falar de cada um desses elementos e qual que é o objetivo. Né? Qual que é o objetivo para vocês saberem o objetivo desse vídeo. Né? É não perder qualidade nos atendimentos online. Né? É tornar o encontro mais autêntico e real possível para você continuar fazendo um bom trabalho. Às vezes a pessoa atende presencial e atende online, né? Mas muitas vezes a pessoa começa a atender só online por uma questão até financeira, porque é mais barato, né? Você não precisa alugar sala, os horários também são melhores para os pacientes, né? Então tem uma série de vantagens que a gente tem que levar em consideração, né? Então vamos lá. O primeiro elemento que eu vou trazer é um elemento muito importante, que é o setting online. Tá? O setting terapêutico é uma das coisas mais importantes numa psicoterapia. Né? Quando a gente atende presencial, a gente coloca as coisas que a gente gosta, a gente decora a sala, põe do jeito que a gente gosta, né? Procura fazer um ambiente acolhedor para o paciente chegar no nosso consultório e se sentir em casa, se sentir bem. Né? Mas aqui no caso do online, o paciente não está fisicamente presente com a gente, né? E ele já está na casa dele. Né? Isso é uma vantagem. Né? Ele já se sente em casa porque ele já está em casa normalmente. Normalmente os pacientes fazem as consultas online em casa. Né? Então eles já se sentem no lar deles, na casa deles. Isso traz uma segurança, é uma vantagem do atendimento online. Né? Ele não precisa criar aquela segurança no setting terapêutico. Então, a gente criar um bom setting terapêutico online também é importante. Aí como é que a gente pode começar? A gente pode começar com uma decoração simples. Né? Vocês podem ver aqui atrás, essa é uma decoração simples que eu tenho aqui no meu consultório. Esse aqui é o meu escritório e consultório online. Né? Então eu procuro ter elementos simples, mas que tragam alguma estética, alguma beleza, né? Que eu considere belo, né? Para que o paciente se sinta bem, se sinta assim, acolhido num ambiente que tenha um cuidado. Porque às vezes, né, o psicólogo está atendendo online, aí ele atende em qualquer lugar, assim, com coisas, bagunça atrás,
com roupa, com coisas íntimas, às vezes até, né? Isso não é nada recomendável, né, pessoal? Vamos lá. Então, a gente procurar ter um ambiente bonito, que emule, de certo modo, o que seria um consultório, né? E aqui, né, nesse escritório que eu tenho aqui na minha casa, poderia muito bem ser um setting terapêutico, se tivesse duas cadeiras, né, um tapete, já poderia ser um consultório com essa decoração que tem aí atrás. Então eu procuro deixar uma decoração que tenha a ver comigo, né, então vocês façam isso também, uma decoração que tenha alguma relação com você e cuidadosa, que mostre um cuidado de vocês. O paciente nota isso, ele percebe isso, né? E uma outra coisa é a nossa vestimenta, né? Nós estarmos assim com uma roupa de atender pacientes, né? Como se eu fosse atender presencial. Porque também, assim, né, eu já vi psicólogo acorda assim, tá com a camiseta do pijama, mas é uma camiseta que não parece tanto do pijama, e vai e atende desse jeito mesmo. Não toma banho, não escova os dentes, né? Tá ali em casa, tranquilão, e coloca qualquer roupa, né? Olha a vantagem que a gente tem no online, né? A gente pode, da cintura para cima, tá bem apresentável. E da cintura para baixo, a gente tá confortável, né? O mais confortável possível. Se você não não faz um trabalho somático como eu faço, né? Eu muitas vezes preciso estar inteiramente vestido porque eu faço trabalhos somáticos em que eu levanto, eu faço exercícios com o paciente algumas vezes, né? Mas depois eu explico isso. Mas o importante é você ter, assim, ser você mesmo, né? Vestir a roupa que você vestiria se você fosse atender presencialmente esse paciente. Essa parte estética, ela é importante da beleza, né? Para manter as coisas como se fosse presencial. Senão a gente descamba para no online pode ser assim. E o próprio paciente pode entrar nessa afinação. Aí, quantas vezes não acontece dos pacientes fazerem a consulta na cama, deitados, largados, fazer por fazer, né, pessoal? Tá ali, mas não tá presente. Então a gente precisa criar esse setting primeiro nós terapeutas, né? Para depois a gente poder passar isso para os nossos pacientes também e eles perceberem que é importante que eles estejam sentados ou num lugar confortável, mas que eles estejam assim presentes na sessão, mesmo sendo online, né? Existem muitos desafios, eu sei, com crianças e com adolescentes. Quem atende crianças e adolescentes no online tem desafios muito grandes. E eu não atendo crianças e adolescentes online, então eu não posso falar, meu celular tocou aqui. Então eu não posso falar do que eu faço com crianças e adolescentes, porque eu não atendo online crianças e adolescentes, tá? Agora, você que atende tem os desafios particulares, né? Então, esse é o primeiro ponto do setting, né? E o setting, né, terapêutico tem um computador, tem uma câmera e tem um programa que faz o encontro, né? Um programa de meeting, que a gente chama, né? Então é importante você ter um computador que não fique travando toda hora, né? Que tenha alguma qualidade, uma conexão de internet estável também, para que esse setting online funcione de uma forma boa, né? E as ferramentas eu indico, se você puder, se você já tem bastante paciente, assim, você já está numa fase assim avançada principalmente dos seus atendimentos, não está no início de carreira, você pague uma ferramenta, como o Zoom, por exemplo. Eu acho o Zoom melhor, né? É o que eu utilizo. Ou mesmo o Google Meet, dá para pagar um pouco mais barato. E você tem mais funcionalidades, né? Mais para frente eu vou explicar essas funcionalidades que são possíveis você usar e que vão te trazer assim um atendimento mais rico na sua prática clínica. Então, as funcionalidades do Zoom, por exemplo, permitem compartilhamento de tela, gravação, colocar coisas, border, né? Colocar tipo uma lousa branca para escrever. Enfim, tem várias coisas que podem ser usadas como instrumentos e ferramentas terapêuticas interessantes para o nosso trabalho, né? Então, se você não pode pagar, né, se você está no início da carreira, está começando, tudo bem, tranquilo. Aí você pode usar o Google Meet mesmo gratuito, que não tem algumas das funções, mas que acho que possibilita compartilhamento de tela, por exemplo, né? Então, procurar um bom programa que se ajuste às suas necessidades, ter um bom computador e uma boa conexão, isso tudo faz parte do setting online, tá?
assim como aqui a parte de trás e a minha parte da vestimenta, né? Uma coisa que eu indico para essa parte de trás, né, para o cenário, é que você tenha uma planta orgânica, sabe? Uma planta viva, como eu tenho aqui atrás. Com terra, sabe? Com planta mesmo, que você tenha que colocar água, né? Porque aí você traz os elementos da natureza presentes aqui nesse encontro que é online, né? O online tem essa desvantagem da falta de assim, vivacidade, de organicidade. Se você põe uma planta, isso ajuda de certo modo. A gente ter um ambiente mais orgânico, mais vivo para o paciente. O paciente percebe isso, ele sente isso, tá? Então eu vejo como uma coisa importante a gente ter uma planta, tá? Bom, e aí, falando dessa questão do local, do ambiente, é muito importante que você também se interesse pelo local que o seu paciente está. Porque aqui você faz a conexão do setting, né? Porque você está num lugar físico, o seu paciente está em outro lugar diferente, né? E é importante a gente se interessar por esse lugar que o paciente está. Perguntar mesmo. Eu pergunto. Principalmente quando é a primeira consulta, né? Perguntar de onde você está falando. A pessoa pode estar no Paraná, em Portugal, enfim, no lugar que ele tiver. Ele vai falar, e esse lugar que você está aí é o seu quarto, é um escritório? Onde é que você está? Aí ele fala, e eu já começo a saber um pouco mais desse paciente pelo local que ele escolheu. E eu pergunto também o que ele está vendo na frente dele, né? Vocês estão me vendo aqui na gravação do vídeo, mas eu aqui na frente tenho uma janela do meu escritório que dá para uma serra muito bonita que tem aqui na cidade onde eu vivo, né? Então eu olho para a serra e é uma visão que me faz bem, né? E o paciente pode ter um recurso que a gente chama de visual na frente, atrás do computador, que a gente não está vendo, mas que ele está vendo a todo momento, né? Então a gente pode perguntar, tem uma janela? Tem um quadro? O que tem aí na frente, né? Você pode descrever para mim? Aí a pessoa descreve e eu fico com aquilo já guardado, né? Eu sei onde ela está. Eu começo a criar dentro de mim esse espaço terapêutico em que ela está inserida. E isso faz a conexão do setting. Então aí a gente tem o setting realmente mais no espaço e no tempo real, né? Não só no online. A gente ganha assim uma compreensão maior do local onde o paciente está, onde nós estamos, e fazemos essa troca, né? Eu posso falar também o que eu estou vendo na minha frente, depois que ele fala. Isso também serve para a gente já criar o vínculo. Então, na primeira consulta, eu sempre faço isso, tá? Sempre faço isso. No início da consulta, normalmente a introdução que eu faço é do setting. Perguntar onde ele está, como ele está se sentindo, se ele se sente bem ali, se é um lugar agradável para ele, se a cadeira é confortável, se ele tem alguma coisa que ele gosta de usar ali, como uma coberta, uma almofada, se ele está tomando um chá, se ele está tomando uma água. Eu sou assim bastante descritivo assim para ver onde é que o paciente está, né? E eu vejo que isso faz um sentido muito grande para a conexão e para essa união dos settings do terapeuta e do paciente, tá? Então esse é o primeiro elemento, né? Um cuidado com o setting online. Não achar que é de qualquer jeito, não achar que basta ter um computador ligado. Não, você está num ambiente. Eu estou aqui num ambiente agradável para mim, que é um ambiente que eu construí de forma a ser agradável para que eu possa ter um bom atendimento e também para ser um recurso para mim mesmo como terapeuta, né? Às vezes a pessoa fica ali atendendo 6, 7 pacientes num dia, online, e assim, se não tiver um lugar realmente agradável, fica complicado, né, pessoal? Então vamos cuidar do setting aí, tá? Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é não ficar só na conversa. Coisa importante, não só no online, né? No digital. Quem conhece os pilares da fenomenologia na prática clínica sabe que a gente não acredita numa psicoterapia só de conversa. A gente acredita que a psicoterapia tem que aprofundar, tem que ser mais profunda. E o online, às vezes, ele convida a uma superficialidade no atendimento, né? Convida, assim, a ficar no bate-papo, na converseta, como se diz lá em Portugal, né? Ficam conversando, tal, batendo papo,
falando daquilo e não sei o quê, e a profundidade terapêutica fica esquecida. Eu sei que tem momentos da terapia que isso acontece, né? A gente pode jogar a conversa fora com o paciente muitas vezes, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar só nessa superficialidade, né? Só ficar nesse... É como se fosse um lago, né? Fica só na água superficial, não adentra no lago, não vai ao fundo do lago, né? A gente fica só na superficialidade. Então, a gente precisa aprofundar as questões importantes que o paciente vai trazendo, né? E para isso, a gente precisa se lembrar dos pilares fundamentais da fenomenologia, que dois dos pilares, né? São 9 pilares a fenomenologia na prática clínica, e 2 dos pilares dela são a afetividade e a corporeidade. Então, pela afetividade, trazendo o paciente mais a sentir as coisas, a pedir para ele parar um pouco, sentir o que ele está falando, sentir o que vem na memória afetiva dele quando ele está falando daquilo, né? E puxando o paciente cada vez mais para a afetividade e também para a corporeidade. Ou seja, quando você me fala isso, o que você sente, né? Trazer o paciente para sair da pura cognição. Porque o online tem essa desvantagem em que muitos pacientes eles entram mais ainda na cognição, no puro falatório, e a gente precisa ir puxando o paciente para aprofundar as questões, para chegar mais na afetividade, mais na corporeidade, né? E para isso existem as perguntas abertas, existem as vivências fenomenológicas que a gente pode fazer online, enfim, existem várias ferramentas que a gente ensina para que o terapeuta possa fazer essa ponte no online e ganhar qualidade e não perder a qualidade do presencial, né? E uma outra coisa importante nesse elemento de não ficar só na conversa e que eu utilizo muito e acho muito legal do online é a gente usar elementos da consulta digitais, né? Modernizar mesmo, né? Para enriquecer a sessão. Então, por exemplo, no compartilhamento de tela, pelo menos o Zoom tem essa possibilidade, compartilhamento de tela, de imagem e de som também, né? A gente pode pôr música na sessão, a gente pode pôr vídeo, a gente pode compartilhar um poema que a gente acha que tem a ver com o que está sendo falado, né? Então, o compartilhamento de telas é uma ferramenta muito interessante para a gente trabalhar com um objetivo terapêutico bem definido e para aprofundar, né? Então, vou dar alguns exemplos de como isso pode ser usado, né? Eu utilizo muito, por exemplo, colocar uma música com uma letra específica com aquilo que o paciente está dizendo. Então, eu já conheço o paciente, normalmente, para fazer isso, eu já tenho um vínculo, né? Não é na primeira consulta, não estou falando para vocês saírem fazendo isso. Vocês precisam ter um vínculo primeiro com o paciente. Mas assim, no momento que o paciente me traz um tema, fala alguma coisa que me remete e eu me lembro de uma música, eu às vezes falo para ele, olha, eu vou colocar uma música, ouve a letra e coloco a música. E depois a gente conversa sobre essa música, né? Aprofunda em cima daquela música. Isso eu acho assim muito enriquecedor. Ou um vídeo também, às vezes eu vi um vídeo, lembro de um vídeo que vai explicar exatamente alguma coisa que esse paciente está falando. Ou também acontece de eu colocar a letra de uma música ou um trecho de um poema, compartilho a tela e coloco para aprofundar também alguma temática que o paciente está trazendo. Enfim, a gente pode utilizar com muita riqueza a parte digital. Eu lembro que quando eu atendia, antes dessa onda de internet, né, quando só se atendia presencial, né, ainda praticamente não existia o online, eu já atendia alguns pacientes da França pelo Skype na época, né? Apareceram 2 ou 3 pacientes da França, que moravam na França, brasileiros que estavam morando na França, queriam fazer terapia com brasileiro, né? E eu atendia esses brasileiros do exterior, mas não tinha como compartilhar tela no Skype. Na época eu não tinha essa funcionalidade naquela época. E eu lembro que eu pensava no presencial, como seria legal se tivesse um retroprojetor para de vez em quando colocar um vídeo, ou uma caixinha de som para colocar música. Então, eu sempre tive essa vontade de fazer isso. E hoje o online, o Zoom, né, principalmente, ele tem muitas ferramentas para isso ser possível. Então, acredito que é uma coisa
muito positiva do atendimento online, a gente enriquece muito os atendimentos. Tá? Então vamos lá para o terceiro elemento. Então, revisando, né, o primeiro elemento, o setting online, a gente cuidar desse setting, a gente não ficar só na conversa, aprofundar com o paciente, né? E o terceiro elemento é redobrar a nossa atenção. Tá? Quem me conhece sabe da importância central que eu dou para a atenção, tá? Na prática clínica. A atenção ela é um dos pilares do método SPY, que é o nosso método de postura fenomenológica. Então, sem atenção não há postura fenomenológica. A gente precisa estar com a atenção muito ligada no trabalho terapêutico, né? E no online essa atenção precisa ser redobrada, porque assim, às vezes quando a gente está no computador, automaticamente pisca alguma coisa. Então entra uma mensagem do WhatsApp, um e-mail que cai, né? Então a primeira coisa é eu desligaria todas as notificações do seu computador, se você atende pelo computador, né? Se atende pelo celular é pior ainda, né? Então eu desligaria as notificações. Porque a hora que aparece um pop-up, assim, né, alguma coisa, uma mensagem, a sua atenção vai direto para lá. Não tem jeito. E aí você já saiu do encontro terapêutico. Também, às vezes, automaticamente, a pessoa está ali com o paciente está falando, está um pouco entediado, o terapeuta, aí ele sai da aba e vai ver um e-mail, por exemplo. Não faça isso, né? Porque senão você está saindo da atenção e também você não está sendo honesto com o paciente que você está atendendo. A gente precisa procurar ser assim, verdadeiro com o paciente que a gente está atendendo, né? Então, a gente está com a atenção bem redobrada, assim, né? Não se perder com essas coisas que aparecem nas telas, né? Porque, assim, mesmo que você ache que não, o paciente, na afinação afetiva, porque a afinação afetiva não acontece só fisicamente, ela está sempre presente, né? Só na afinação afetiva o paciente já percebe a sua ausência, né? Quando você sai da tela, ou quando você vai ver uma mensagem, ou quando você está com a atenção mais nas notificações. O paciente pode não falar nada, ele pode não perceber racionalmente, mas afetivamente ele percebe, e isso distancia do vínculo. E aí vocês vão se distanciando e você às vezes nem sabe por quê, né? Então esteja presente, esteja na hora da consulta, é você com o seu paciente. O seu tempo tem que estar todo na atenção do paciente, porque depois ele vai te pagar, né? Então vai ter um pagamento pela sua atenção também, pelo seu tempo, né? Ele está pagando o seu tempo, está pagando a sua atenção, está pagando o seu trabalho todo, né? Então vamos ficar presentes no momento da consulta online, né? E uma outra coisa muito importante que eu vejo é a percepção na atenção das pequenas mudanças no paciente. Porque, assim, uma das desvantagens do online é a gente só vê da cintura para cima, muitas vezes, né? Então, a gente não consegue ver as pernas do paciente, se ele está agitado, se ele não está. Isso, a gente perde um pouco de qualidade nisso. Então, a gente tem que estar muito atento às percepções sutis de mudança corporal no paciente, no tom da voz também, no modo como ele se expressa. Todo modo como ele se expressa, a gente precisa estar bem atento para ir percebendo essas percepções sutis, assim, sabe? Essas diferenças sutis que acontecem, né? E quando acontece, você pode trazer isso, né? Mas você precisa estar com a atenção bem redobrada, né? A atenção, ela é assim um farol, ela é uma luz para o terapeuta, né? Então, quando eu estou com a atenção mais flutuante, que a gente chama, né? Uma atenção assim que não é só racional, mas é afetiva também, é corporal também, eu estou muito mais presente e eu posso jogar luz em coisas que antes eram impossíveis de serem vistas, tanto para mim quanto para o paciente. Então, é muito importante a atenção, principalmente no online, tá? E aí, o quarto elemento, e o último, né, é o mais importante, talvez, eu deixei por último, porque ele vai fazer com que todos os outros também ganhem, que é o foco no vínculo, né? É claro que no presencial também o nosso foco deve ser no vínculo, né? Criação de vínculo com o paciente. Mas no online o vínculo precisa ser ainda mais bem costurado. Ele precisa ser costurado de uma maneira ainda mais forte, porque no online a gente não tem a presença física da pessoa. A gente não sente a pessoa com tanta facilidade como a gente sente no online.
A gente consegue sentir, a gente consegue perceber as afinações afetivas no online, mas não é a mesma coisa. Falta o corpo mesmo presente, né? A presença corporal. E isso, assim, tira bastante qualidade em alguns pontos do contato de vínculo, né? Então, mas, ao mesmo tempo, né, e eu gosto de falar isso e as pessoas às vezes se surpreendem, às vezes online pode ser ainda mais íntimo. Por quê? Quando a gente está atendendo online, a gente está 100% focado, se a gente tiver com atenção, claro, né? Focado na cara da pessoa. A gente está frente a frente, assim, não tem muita distância, né? No online pode ter uma distância, você tem outros elementos na sala, você pode desviar o olhar com mais facilidade, né? No online tem essa intimidade assim da parede, né? Que é como se tivessem os dois assim frente a frente, né? E totalmente focados um na cara do outro, né? No rosto do outro. Então pode ser mais íntimo ainda a gente trabalhar online, né? Não tem outros elementos, né, para a gente se distrair, só a não ser que você tenha essas distrações online, mas aí você tem que cortá-las para você fazer um bom trabalho, né? Então, utilizar essa proximidade é uma coisa importante para você aumentar o vínculo, né? Perguntar para o paciente como que é para ele essas consultas online, como tem sido para ele fazer as consultas online, como que ele tem se sentido, né? E ir costurando o vínculo. Aí eu não vou dar uma aula de vínculo aqui, tem um vídeo aqui que eu falo de vínculo, tem alguns vídeos que eu falo a respeito de como construir o vínculo, mas o mais importante nesse vídeo é perceber que o foco num trabalho online tem que ser mais no vínculo mesmo, tá? A gente precisa focar ainda mais no vínculo e fazer esse vínculo ser forte o suficiente para se aguentar as outras distrações, né? Porque o paciente ele pode estar fazendo isso, de olhar abrir outras abas e ler um texto enquanto está fazendo a terapia e ver uma coisa enquanto está fazendo a terapia. Eu já vi isso acontecer, né? Então, a gente precisa tomar um cuidado para que o vínculo faça com que o paciente tenha vontade de estar ali online com a gente, não só por obrigação, e que ele queira se conhecer mais, se aprofundar mais em si mesmo com a nossa ajuda, certo? Então, esses são os 4 elementos fundamentais da fenomenologia online. Então, atenção e cuidado no session online, não ficar só na conversa, redobrar a sua atenção e fazer um foco maior no vínculo, certo? Então, pessoal, subscreve aqui o canal para vocês continuarem recebendo vídeos como esse e curtam também esse vídeo se fez sentido para vocês, tá bom? Então a gente se vê no próximo. Um abraço, tudo de bom.